Eita glória! Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos estar falando de uma história, exemplo que tem na Bíblia de uma história incrível. Simplesmente a história de Jó. Se Deus olhasse lá de cima e falasse para você, falasse para alguém, observaste meu servo, né, e falasse o nome da pessoa, você acha que qual seria as qualidades que Deus descreveria a você? Pois é, pessoal, aqui na Bíblia, na história de Jó, diz que Jó era um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal e um homem que era sincero. Ou seja, ele tinha essas 4 qualidades que era incrível, ou seja, ele era um homem perfeito assim. Porque ele era temente a Deus, desviava do mal, era sincero e reto nos seus caminhos, né? Ele tinha uma vida perfeita. Então ele tinha 7 filhos, tinha 3 filhas, ele era muito grande, ele era muito grande naquela época, tinha muitas riquezas, ele era um dos maiores do Oriente. Então ele era uma pessoa bem sucedida, era uma pessoa bem próspera financeiramente falando. E aí o que podemos ver é que a história dele muda de uma hora para outra, ou seja, ele perde tudo. E é incrível porque mesmo perdendo tudo, ele continua sendo fiel naquilo que Deus chamou ele. E o maior problema nosso como cristão, Ops, desculpa, esses cachorros não param. O maior problema nosso como cristão, quando a gente está começando a caminhar com Cristo, é que no momento que vem a dificuldade, no momento que vem essas crises difíceis na nossa vida, a gente pensa em desistir, a gente pensa em largar a cruz e seguir outro caminho mesmo, porque tá difícil, né? Qual vai ser a diferença viver no mundo e viver dentro da igreja, né? Viver dentro de um mundo cristão onde você tá passando por crise, lá fora você tava bem. Então essa é a diferença, pessoal. Nós, independente do que tivermos passando na nossa vida, temos que continuar fiel naquilo que Deus nos chamou. Você tem que continuar fiel no seu propósito. Você tem que continuar fiel na missão que Deus concedeu na sua vida. Na vida de Jó, ele perdeu tudo. Em alguns meses ele perdeu tudo que ele tinha. Filhos, né? Filhos, bem, gado, grandeza, riqueza. Ou seja, ele virou uma pessoa miserável. E aí é que Deus entra. É aí é que Deus gosta. Porque tem uma passagem que ele fala aqui bem no finalzinho, já quando ele passa por esse processo difícil. E às vezes, pessoal, passamos por processos difíceis em nossa vida. Mas isso tudo é para fazer a gente crescer como cristão, crescer, criar raiz, amadurecer, afirmar os nossos pés a cada dia mais dentro da igreja. E o principal, depender a cada dia de Deus, depender de tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas. Independente se você está feliz ou triste, se você está passando por um momento difícil ou se você está na prosperidade, você tem que ser temente a Deus, você tem que ser fiel naquilo que Deus te chamou. E teve um momento que ele não teve amigos e não teve o principal parceira dele naquela época. Ou seja, ele não teve a esposa dele do lado dele naquele momento difícil que ele estava passando. Na prosperidade, ela estava do lado dele. No momento que ele estava passando por crise, o que ela falou? Amaldiçoa esse Deus e morre. E os amigos deles, no momento que chegou lá, os amigos dele chegou para julgar ele, não para ajudar. Ou seja, então é isso que nós aprendemos com a vida dele também. É que às vezes tem certo momento na nossa vida que as pessoas que estão do nosso lado, da nossa família, vão nos julgar pelo momento que nós estamos passando. Vai olhar e vai falar para você, está em pecado, por isso que você não está prosperando, por isso que você não tem alimento na sua casa, por isso que você não arruma emprego bom, por isso não sei o que, por isso que você não tem bem. As pessoas vão te julgar por isso, pessoal. E não se abala por isso, porque é normal isso. Se a gente pegar a história de Davi, no momento que ele vai para a batalha, ou no momento que ele é ungido, lá com a família dele, né? Samuel vai e unge ele lá na casa de Jessé. O pai dele não acreditava nele, esqueceu de chamar ele. Jessé foi bem claro, chame todos os seus filhos. E Jessé pergunta no final, Samuel pergunta no final, tem mais algum filho que você tem? Ah, não, sim, tenho Davi. Aí mandou chamar ele. Enquanto ele não chegasse, eles não iam sentar à mesa. Os irmãos dele também não acreditavam nele. Ou seja, a família dele não acreditava nele. Sabe por quê? Porque no momento que ele foi na batalha,
com Golias, sabe? Aquela multidão, os dois melhores guerreiros, né, que eles estavam disputando ali, os dois melhores guerreiros, quem venceria, né, governaria o outro. Tinha os dois melhores guerreiros dos dois lados. E sabe o que aconteceu? Tinha uma multidão de gente vendo eles. Ou seja, os irmãos de Davi estavam ali do lado. Por que não falou, não, Davi, nós vamos com você nessa batalha e nós vamos vencer? Não, pessoal, Davi foi sozinho. Ou seja, então no momento que você está passando por crises na sua vida, o principal requisito, é difícil falar isso, mas às vezes a pessoa da sua família não estará ao seu lado te apoiando, estará mais te julgando do que te apoiando. Então tome bastante cuidado das pessoas que você coloca na sua vida, as pessoas que você conversa. Isso é muito importante no nosso meio, isso é muito importante para a sua caminhada como cristão. Cuidar as pessoas que você caminha dia após dia. E o outro momento também da história dele é que Deus reverteu esse processo que Jó estava passando. Tem aqui na passagem fala aqui, ó, vou ler aqui para vocês. Jó 42, bem no finalzinho, Jó 42, do 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele? Tu diz que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei que não entendia coisas que para mim eram maravilhosíssimas e quem não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei e eu te perguntarei e tu me responderás. Como os meus ouvidos tinham ouvido acerca de ti, mas agora os meus olhos te veem, pois me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pessoal, esse último versículo aqui é muito lindo. Ele fala que ele apenas conhecia Deus de ouvir falar, e hoje ele conhece a Deus de ver. Porque no momento que ele passou por um momento mais difícil da vida dele, quem estava com ele no momento que os amigos dele não estavam com ele, a esposa dele não acreditava com ele, perdeu o filho, perdeu os servos, perdeu a grandeza que ele tinha, perdeu a riqueza, perdeu o boi, perdeu o gado, perdeu tudo que ele tinha. E no momento que ele mais precisou, quem estava do lado dele acreditando nele, era Deus que estava do lado dele, pessoal. Então, ou seja, ele conhecia apenas Deus de ouvir falar. Mas depois que ele passou por essa experiência incrível na vida dele, ele passou a conhecer a Deus de ver, de ter a experiência de conviver com Deus. Então é isso que nós temos que viver na nossa vida. E a história de Jó, e Deus abençoou Jó o dobro de tudo que ele tinha no início. Então é isso que eu desejo para você nesse dia. Que o momento que você está passando não define o seu futuro. O momento que você está passando não define o seu futuro. Mas depende. Se você aceitar esse momento que você está passando de crise, de dificuldade, isso vai determinar o seu futuro. Então acorde, pessoal. Enxergue um futuro melhor para você. Não aceita essa situação que você está passando. Assim como a vida de Jó, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas hoje ele conhece, depois ele conhecia a Deus de ver e de experimentar aquela experiência de depender somente de Deus. É isso que nós temos que ter na nossa vida. Temos que depender somente de Deus todos os dias. Agradeço muito a sua presença, que você possa curtir, que você possa comentar e se inscrever no nosso canal. A sua inscrição é muito importante no início do nosso trabalho. Que Deus possa abençoar grande. Até o próximo vídeo. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts